Primeiro eu preciso agradecer o Espírito Santo de Deus por poder estar aqui. Amém. Meu amigo Ciro, Lupe, pastor Cláudio, essa varoa Jovita, mulher representando todas as mulheres brasileiras aqui nessa mesa. Eu peço uma salva de palmas para essa varoa. E a sabedoria de quem armou a mesa para deixar uma mulher aqui conosco. Houve sabedoria. Senhor Manuel, eu aprendi que a antiguidade é posto, meu irmão. E é um prazer muito grande poder estar na presença do Senhor hoje. E poder depois estender, para poder aprender um pouquinho do PDT e da história de luta pelos trabalhadores, pela transformação do nosso país. Eu quero pedir, generosamente, que o Senhor me permita, depois, alguns minutos do tempo do Senhor, para aprender um pouquinho. E dizer a todos aqui, ciente que nós estamos no primeiro Congresso Nacional dos Cristãos Trabalhistas, e eu venho para o partido de forma sobrenatural, e essa história já está narrada no Ciro Games, com o meu presidente Ciro Gomes. O Espírito Santo me traz até aqui, meu irmão, e eu quero dizer para todos que estão ouvindo que a minha maior preocupação, e eu consigo visualizar aqui no Espírito, que eu estou falando com homens e mulheres que já conhecem o poder do Espírito Santo, ou que têm alguma intimidade, ou que conhecem a palavra. Mas nós precisamos pegar a grandeza desse movimento e levar essa palavra para fora da igreja, para fora daqueles que, na verdade, estão corrompendo a palavra, estão comercializando a palavra, e acabam julgando e colocando todos os cristãos no mesmo caminho. Essa é a verdade. O grupo que hoje está do lado de Bolsonaro, e aí vê a polarização de Bolsonaro e Lula, mas eu quero botar ênfase em Bolsonaro, porque nós temos em volta de Bolsonaro o exemplo, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Manuel Ferreira, Abner, Macedo, esses homens e muitos outros, esses homens já se corromperam há muito tempo. Esses homens já não são mais seguidores de Jesus. Eu creio que eles iniciaram e aceitaram Jesus verdadeiramente, mas em determinado momento, todo cristão, ele é levado ao alto do templo e o inimigo apresenta a ele todas as riquezas desse mundo. E ele tem a opção de seguir o Criador Jesus ou seguir o mundo. Eles estão comercializando a palavra. E aí eu estou falando dessa forma, já sai um pouquinho do público que se encontra e eu entro nessas câmeras, porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que são ateus ou que não é evangélico, mas nós estamos falando de 160 milhões de cristãos, eu estou falando de católicos, espírita, umbandista, eu estou falando daqueles que precisam ouvir e que querem chegar e que não têm entendimento que nós estamos vivendo verdadeiramente uma guerra no plano espiritual e que Jesus nunca teve religião. E que Deus nunca teve religião. A palavra de Deus, eu vou falar isso, eu falei já com outras pessoas aqui, vai falar em Tiago, no capítulo número 1, no verso número 27, ele diz que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. Isso diz a palavra. E aí eu vou, dentro da palavra, averiguar se há a presença e a glória do Espírito Santo ou de Deus, de Iau, nesse governo. Eu falo no governo Bolsonaro. Eu preciso falar isso, porque ao vir para esse lado, e eu me identifico aqui, e eu agradeço pelo carinho recebido. Primeiro eu quero colocar que eu não estou preocupado com cargos, eu quero somar. Eu sou, vamos pensar num jogo de futebol, eu sou um atleta que me permito ficar no banco quando o time é maravilhoso. E eu sei que eu estou no time maravilhoso, o time do PDT. Eu me sinto assim, eu me sinto em casa, eu me sinto identificado, eu me identifiquei aqui. Eu sinto paz, eu me encontrei, meu irmãozão, eu me achei. E obrigado por vocês terem me abraçado dessa forma, muito obrigado. E aí eu vou estender para poder dar o exemplo. Porque um dos grandes exemplos da palavra, em determinado momento, falam assim para ele. O Criador aparece, Jesus ele retorna,
e ele vai separar as ovelhas do bode. Diz assim. E ele começa dizendo para eles, quando ao separar, ele começa a falar para uns: eu tive fome e você me deu o que comer. Tive sede, você me deu o que beber. Eu estava sem roupa, você me deu o que vestir. Eu era estrangeiro, você me recebeu. Eu estava doente, você cuidou de mim, meu irmão. Fui preso e você me visitaste. E eles falam assim: quando, pai? Quando que eu fiz isso? E ele fala: quando vocês fizeram pelo menorzinho que estava necessitado, por mim, vocês fizeram. Aí eu pergunto, esse governo, que tem a caneta na mão, que se diz ser cristão, permite 19 milhões de brasileiros passar fome? Isso é exemplo de um cristão? É a primeira pergunta. Deus está nisso? É dessa forma que o Pai trata o semelhante? É dessa forma que Ele caminha? É isso que Ele quer? 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 70% da população endividada, num país rico, onde em 2021, final de 2021, nós estamos falando de uma arrecadação de mais de 1 trilhão e 800, onde não há distribuição de renda, onde tanto Lula quanto Bolsonaro continuam fazendo o jogo dos banqueiros, que estão com lucros de bilhões. E nenhum deles tiveram a coragem de pedir a auditoria da dívida pública para começar a transformação. Mas eu venho para esses ouvintes aqui, para dizer para eles que o Criador está muito acima de religião, que Ele trata a palavra como um amor, que o principal de todos os mandamentos é amar ao Criador acima de tudo e de todos, e o teu próximo como a ti mesmo. E que tem uma guerra no plano espiritual acontecendo. E essa guerra não é contra homens. Nós não estamos lutando contra Bolsonaro ou estamos lutando contra Lula. Nós estamos lutando contra principados e potestades que vêm para matar, roubar e destruir, e que quer trazer caos à nossa nação, e está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém. Haverá vida. Por que você fala com tanta certeza que haverá vida? Porque, Ciro, o Criador tem um chamado na tua vida. É o momento de transformação. Não é, as coisas não acontecem assim, pum, aconteceu. Não, mas quando tem um chamado, e aí eu vou falar, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia bater na casa do Ciro um dia, e para pregar com o Ciro, e naquele momento que nós estávamos vivendo, tudo aquilo que já aconteceu, e aí você vai lá no Ciro Game e vê lá o que eu estou falando aqui agora, e Ciro, porque ele tem algo contigo, meu irmão, tem um mistério que está além. Diz a palavra que receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É o Criador que capacita o homem. Ele pega os seus escolhidos e capacita os seus escolhidos. Eu afirmo aqui, Ciro, você é um escolhido varão. Você é um escolhido varão. Você é um escolhido. O sistema vai tentar te parar, o sistema vai te tacar pedra, o sistema vai te caluniar, e você vai ter a sabedoria no Espírito para falar assim: olha, batam, mas batam bastante. Quando bater numa face, dê a outra face. Quando te chamar para andar 2 quilômetros, anda 4 quilômetros. E se pedir a tua roupa, tu dá a calça, dá tudo para eles. Vai, meu irmão, falem. Porque bem-aventurados serão aqueles que são caluniados, perseguidos e blasfemados por falar da grandeza do Criador. É isso, meu irmãozão. O povo, nós precisamos sair de 4 paredes. E nós precisamos andar no meio da massa. O povo está necessitado. Eu tive a felicidade de ir com um cristão trabalhista agora, 2 dias atrás. Eu fui em Santa Catarina, em Balneário. Uma equipe maravilhosa o senhor tem lá, senhor Manel. O senhor preparou aqueles jovens com sabedorias, com olhar altivo, com firmeza no falar. Eu falo da Luana, falo da Manu, falo da Paula, falo do Alain. E aqueles jovens, em determinado momento, Ciro, nós saímos, fizemos uma reunião maravilhosa para falar do Criador, não como religião, e sim como amor, como tratar o próximo da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. E de repente nós fomos conhecer a maior comunidade de Balneário. Nós fomos para a Vila Fortaleza. E lá nós andamos no meio daquele povo. Aquele povo está te esperando, Ciro. Aquele povo está te esperando. E esse povo tem em todo o território nacional que está te esperando.
A voz do povo não é Lula. Lula fala por cima, é superficial, é só uma mentira na câmera, é só um jogo de imagem. Precisa do homem que toca, que sabe o problema, que escuta, porque muitas das vezes o povo não quer nada, o povo quer ser ouvido. Deixa, me ouve, ele quer ser ouvido. Nós precisamos caminhar, nós precisamos andar, nós precisamos anunciar reino. O mais o Criador vai fazer. Agora, diante da palavra, eu tenho como exemplo a vitória, porque o sistema é muito claro. A imprensa joga as pesquisas e só mostra o tempo todo Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Eles ficam o tempo todo no Lula e no Bolsonaro. Bolsonaro ou Lula, eles ficam o tempo todo ali. Por quê? Porque eles têm medo do Ciro. Eles têm medo do Ciro. Eles têm medo do Ciro. Tem medo, Ciro. Eu cheguei agora, e me perdoa o que eu vou falar, porque diz que a boca fala o que está cheio o coração. Uma das piores coisas que existe é a traição. Mas uma das piores coisas que existe dentro da traição é quando a traição está dentro de você, está no teu meio, senta contigo, come a mesma mesa. Eu não consigo entender, mas eu vou orar. E eu tenho jejuado, eu tenho dobrado o joelho para isso. Não dá, porque, Ciro, o meu voto, meu irmão, é de Ciro Gomes. Eu voto em você e rodo essa nação pedindo que o povo, alertando o povo para conhecer o Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque eu creio que daqui vai sair a esperança e um futuro melhor para o nosso povo. É isso que eu creio. Eu creio nisso, eu creio. Mas me entristece pensar que há alguém dentro do PDT pedindo de alguma forma voto para Lula. Um varão desse, ele precisa ter a delicadeza de falar assim, olha, se retira, pega e sai. Vai para onde você quiser, pedir voto para quem você quiser. O PDT vota no Ciro. PDT 12. Pode ter o tempo que for, a cadeira que for, o cargo que for. PDT 12. Sai, pô. Sai. Ama o Lupe, ama o Lula. Vai lá fazer campanha no PT. Aqui é PDT. Não é isso, meu irmão? É isso. É isso. E aí começa uma grande transformação, porque aí entra um detalhe, e aí entra um especial. Qual é o especial? Eu vou dar um relato bíblico aqui. Juízes. Não, glória a Deus, você isso tudo, Lupe. Lupe, nós só estamos aqui, meu irmão, e o PDT cresceu, hein, presidente? Nós estamos aqui, e houve o crescimento do PDT, porque o Espírito Santo de Deus derramou sobre o varão a sabedoria do crescimento. Porque senão não estaríamos assim. Não estaríamos nesse nível. E aí eu entro e falo aqui, ó, vou para um livro aqui que está de Juízes, eu vou terminar e eu fecho. Juízes. Depois medita bastante nisso, Ciro. Vai falar em capítulo número 6 do livro de Juízes. Vai falar de um varão chamado Gideão. A primeira ordem de Gideão, para começar a libertação do seu povo, que estava sendo cercado pelos midianitas e os amalequitas, que estavam escravizando e destruindo tudo. A primeira ordem foi, destrua o altar de Baal que se encontra no meio do teu povo e da tua parentela. Meu irmão, é a primeira ordem. E aí começa um grande mistério. Quando ele sai para a batalha, quando sai da batalha e quando ele vai à batalha para a libertação, ele manda juntar o povo e junta-se, Ciro, 32 mil homens. O Criador olha para ele e fala para ele assim, ó, tem muito aí. Pergunta quais são os homens que estão com medo e manda para casa. Porque com esses 32 homens, 1000 homens, se você for para a guerra e ganhar, vocês vão pensar que foi vocês que venceram a guerra. E a honra e a glória é para Jesus Cristo. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Ficou 10 mil, Ciro. Ficou 10 mil. O Criador olha para eles novamente e fala assim, ó, tem muito. Leva para beber água. Leva para beber água. Aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, você separa. O resto você manda ir para casa. Ficou 300 contra milhares de midianitas e amalequitas. Milhares e milhares. A estratégia foi uma estratégia divina. Foram para uma batalha sem nenhuma arma de fogo, ou espada, ou escudo. Mas foram para a batalha com um chofar, um jarro e uma tocha. O Criador deu uma estratégia, dividiu em 3 pelotões, botou 100 para um canto, 100 para o outro, 100 para o outro,
e copinho, o que eu vou fazer? Disse Gideão. Toca-se a trombeta, joga o jarro no chão e começa a balançar aquela tocha. Aconteceu? O Criador, ele entra nesse mistério e eles próprios começam a se matar. Quando nós levarmos o nosso povo a clamar e quando entendermos que o que está escrito nesse livro não tem nada a ver com religião, e sim um livro de conhecimento para o homem, entender que ele fala aqui que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quando colocarmos em prática o sobrenatural, diz a palavra em Daniel, no capítulo número 4, no verso número 17, vai dizer que os anjos declaram o veredito, para que todo homem saiba que o Criador tem o controle da humanidade. Ele coloca e tira o mais simples homem no poder, Ciro Gomes, a hora que ele quiser. É isso que ele faz. E eu creio que ele vai fazer isso. Eu fiz um convite, e fecho aqui agora. Eu fiz um convite, Ciro. E eu creio que já está chegando esse momento. É a nossa subida ao monte. Eu creio que o Ciro Gomes vai ser batizado no Espírito Santo, vai falar em mistério, vai até sapatear. Eu creio, porque o Criador tem um mistério na tua vida muito grande. E eu faço o convite para todos os ouvintes que estão ouvindo esse convite é para você também. Que possamos todos do PDT subir uma montanha, porque o Criador fala que Ele é o Criador do céu, da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens. A igreja é você, ó. Você é uma igreja, Jesus te ama, eu amo vocês, e é uma honra estar perto de vocês, estar na família PDT. Te amo, meu irmão, te amo. Glória a Deus, glória a Deus.